Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos abordar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é, na verdade, um experimento, ou através de um experimento pode-se demonstrar nesse fenômeno alguns aspectos que vão levar a uma teoria para a luz, diferente da teoria vigente à época, e como nós vamos ver, o entendimento desse fenômeno só pode ser feito a partir da concepção da teoria corpuscular para a luz. A teoria corpuscular da luz ela é antiga, mas da forma como ela vai ser proposta para explicar esse fenômeno, nós vamos ver que ela vai começar a trazer alguns aspectos que são diferentes, são novos e tem alguma relação com a questão da estrutura da matéria. Nós vamos ver que para entender o efeito fotoelétrico, de certa forma é preciso assumir algumas características para a matéria que tem a ver com o atomismo. Nós não vamos enfocar muito esse aspecto, mas ele é um tópico que se relaciona com um tópico maior que vem a ser a estrutura da matéria. Então, para nos localizarmos, nós estávamos estudando recentemente o modelo de Thomson, a descoberta dos elétrons a partir do tubo dos raios catódicos, vai levar o Thomson a propor partículas muito pequenas com carga elétrica negativa, que são elementos constituintes da matéria. Ele vai propor um modelo atômico, onde essas partículas negativas vão estar presentes. Depois temos os estudos com raio-x. Os estudos de Röntgen, eles vão na direção de identificar os raios-x como um tipo de onda, uma espécie de luz invisível, que vai derivar também do tubo dos raios catódicos. Como nós vimos, o tubo de raios catódicos é um dispositivo do qual derivam muitos estudos, muitos fenômenos. Então, nesse momento histórico aqui, por volta de 1890, nós temos o tubo de raios catódicos fomentando pesquisas que vão levar à descoberta dos raios-x, mas não se sabe a natureza, o mecanismo, a natureza que a matéria tem na sua estrutura microscópica, que faz com que os raios-x possam ser produzidos. De onde vêm os raios-x não se sabe. No caso dos elétrons, sabe-se que eles compõem a matéria, e aí o Thomson vai propor um modelo que vai acomodar essas partículas negativas na estrutura microscópica da matéria. Nós estamos falando aqui basicamente dos átomos. Então os estudos de Röntgen, eles não vão dizer como os raios-x são produzidos, mas embora ele não tenha uma teoria para os raios-x, ele faz um estudo muito abrangente, muito meticuloso, que vai definitivamente estabelecer os raios-x como um tipo de raio que pode ser produzido a partir de determinado aparato experimental, relacionado evidentemente com o tubo de raios catódicos. O tubo de raios catódicos vai derivar ainda mais um estudo que tem a ver com o efeito fotoelétrico. Eu vou dar muita atenção nessa videoaula para o Einstein. Ele é que vai propor uma teoria corpuscular para a luz que possa ser capaz de explicar o efeito fotoelétrico, e não apenas esse, mas outros fenômenos também. O efeito fotoelétrico é só um dos fenômenos que pode ser explicado a partir de uma concepção corpuscular da luz, e como nós vamos ver, a concepção corpuscular da luz não é exatamente nova na física. Em 1905, a época em que o Einstein viveu, a época em que ele vai propor essa teoria, mas ela tem características muito diferentes da teoria corpuscular proposta por Newton em 1600, no século XVII, meados de 1600, como nós vamos ver. Então o que o Einstein vai fazer, na verdade, propor reassumir uma característica corpuscular para a luz, mas em termos diferentes do que havia sido proposto inicialmente. Então, na época do Newton, por volta do século XVII, meados do ano 1600, 1650, um pouquinho mais à frente, dois cientistas, o Newton e o Huygens, eles vão discutir a respeito da natureza da luz. Eles vão propor ideias que são diferentes. Para o Newton, a luz seria formada de pequenas partículas. E para o Huygens, a luz seria uma espécie de fenômeno ondulatório. Então nós temos duas visões que são antagônicas, elas são opostas. Então vai haver um duelo aí entre os dois cientistas e outros que vão se tornar adeptos de Newton, ou do outro, o Huygens. Então você vai ter aí a comunidade científica dividida, de certa forma, os interessados nesse assunto se dividiam aí em dois grupos, aqueles que
achavam que a luz era partícula, como Newton estava propondo, e outros que achavam que a luz era um fenômeno ondulatório, tal como o Huygens estava propondo. Para deixar essa disputa ainda mais acirrada, haviam dois fenômenos muito conhecidos da luz, que era a reflexão e a refração. Reflexão é quando a luz bate numa superfície e é refletida, ou seja, ela volta, né, ela é devolvida para o meio de onde ela está vindo. Então a luz aqui bate nas árvores, se dirige para a água, superfície plana e irregular, e a água reflete a luz, devolve ela para o meio de origem. E a refração é quando a luz passa através de um meio para o outro. Então aqui nós temos dentro do vidro, desse copo de vidro, nós temos água, então a luz que ilumina esse pincel tem que caminhar pela água, depois pelo vidro, depois para o ar. Essas mudanças de meio caracterizam o fenômeno da refração, e algo ocorre aqui. Nós vemos que o pincel parece quebrado. Então haviam teorias que explicavam a refração e a reflexão, teorias de ordem puramente empirista, e elas abordavam a luz em termos geométricos, os raios, as linhas e feixes de luz como conjunto de linhas e tudo mais, só que elas não explicavam do que a luz era feita. Eram explicações que davam conta dos fenômenos, mas não explicavam ou não tinham relação com a natureza da luz. Então essas duas formas de interpretar a luz, corpuscular ou ondulatória, explicavam os dois fenômenos, então não se podia decidir entre uma ou outra a partir desses experimentos. Mas havia um outro fenômeno muito conhecido já para as ondas sonoras, que é o fenômeno da difração. O fenômeno da difração é o fenômeno que é caracterizado quando uma onda contorna um obstáculo. Então aqui nós temos um garoto emitindo ondas sonoras, temos aqui um obstáculo que impedem essas ondas sonoras de atingirem o ouvinte diretamente. Então ele, assim seria possível ouvir o que a pessoa está falando, mas a pessoa ouve de qualquer forma, ou seja, as ondas não a atingem diretamente, mas elas contornam o obstáculo que está entre as duas pessoas. Então as ondas sonoras produzidas aqui por esse garoto, elas não podem passar diretamente para os ouvidos do outro garoto, mas elas podem contornar o obstáculo, e é um fato. Nós ouvimos pessoas dentro de uma sala conversando sem necessariamente estarmos dentro da sala. Se considerarmos uma casa, por exemplo, nós ouvimos as pessoas falando na sala enquanto estamos no quarto. Isso quer dizer que a luz ela é capaz de contornar as aberturas, como porta e aberturas que dão acesso a corredores e tudo mais. Então a difração é o contorno das ondas quando elas encontram um obstáculo, elas contornam o obstáculo. E o argumento muito forte do Newton é de que você pode ter difração para as ondas sonoras, que é muito conhecido, mas não se observa difração para a luz. Então, se a luz fosse uma onda, como afirmava o Huygens, ela deveria manifestar o fenômeno da difração exatamente como as ondas sonoras manifestam, e isso não era observado. Então esse aspecto experimental de que não se detecta a difração das ondas luminosas acabava pesando na discussão a favor do Newton, ou da visão newtoniana. Não é apenas esse aspecto, existiam outros envolvidos. O Newton era um cientista já renomado, muito conhecido, muito influente, então era relativamente, digamos assim, favorável, as pessoas eram mais facilmente favoráveis às ideias do Newton do que as do Huygens. Não quer dizer que o Huygens não tinha seguidores, mas isso pendia a balança para o lado do Newton de uma forma que a teoria corpuscular ela predominou na época em que não se podia distinguir entre uma teoria e outra. Ocorre que cerca de 100 anos depois, na verdade um pouco mais, bem no início do século XIX, por volta de 1800, na primeira década desse ano, de 1800, um cientista chamado Thomas Young, ele vai mostrar que é possível fazer com que a luz sofra difração. Só que isso requer condições um pouco apropriadas, que não são tão facilmente conseguidas cotidianamente ao nosso redor. Você consegue presenciar a difração das ondas sonoras porque o tamanho dos objetos à nossa volta permitem isso. E as ondas luminosas, elas são muito pequenas, então você não consegue fazê-las difratar em qualquer obstáculo, você precisa de obstáculos muito pequenos. Então, quando Thomas Young vai propor um experimento, um aparato experimental,
que é capaz de mostrar as ondas de luz difratando, aí a teoria newtoniana começa a cair em descrédito e a teoria do Huygens começa a ser novamente cogitada como uma boa teoria para a natureza da luz. Do que a luz é feita? Segundo Huygens, é feita de ondas, e isso é reforçado pelo experimento de Thomas Young quando ele consegue demonstrar a difração da luz. Então essa figura aqui é uma figura moderna, não é da época do Thomas Young, né, que nós temos um feixe de laser. E aqui temos um orifício muito pequeno, e quando esse feixe de laser incide nesse orifício, nós percebemos que ele vai se abrindo. Ó. Então a luz está se espalhando, ela está contornando a abertura, ou as bordas da abertura por onde ela está passando. Então, para isso ser visível, você precisa ter um orifício muito pequeno, da ordem de um fio de cabelo. O que era uma coisa que os cientistas, né, não imaginavam que fosse necessário para ocorrer a difração da luz. Então, quando uma fenda é muito pequena, você consegue mostrar que a luz vai se espalhando, ou seja, ela vai difratando. E, além da difração, foi possível demonstrar o fenômeno da interferência. Outro fenômeno muito comum para as ondas é a interferência. Na época do Huygens não era possível mostrar que a luz interferia. E esse era mais um ponto que favorecia a teoria corpuscular do Newton. Agora, com o experimento de Thomas Young, por volta de 1800, mostrou-se que a luz difrata e também interfere. A interferência é a formação dessas linhas claras e escuras aqui. As linhas escuras é onde a luz está interferindo de maneira destrutiva, como a gente costuma falar, porque nós temos uma região onde a luz não atinge, ela é escura, né? E do lado nós temos uma região clara, ou seja, uma região onde as ondas luminosas produzem um efeito que vai fazer com que se somem as intensidades, então você vai ter uma região brilhosa. Desse modo, então, nós notamos que o experimento de Thomas Young ele vai trazer duas confirmações importantes para a proposta ondulatória do Huygens. A luz pode ser uma onda porque ela difrata e também interfere. Então esse é o grande trabalho do Thomas Young, acabar de uma vez por todas com a disputa, digamos assim, teórica entre as ideias newtonianas e as ideias de Huygens, e o experimento de Thomas Young vai favorecer a percepção, a concepção ondulatória da luz. Então, a partir daqui, você vai ter a luz realmente interpretada como se fosse uma onda, e essa interpretação é respaldada por experimentos. Os experimentos de Thomas Young, portanto, têm uma importância muito grande. Faltava ainda, contudo, teorizar a natureza da luz. Se ela é um fenômeno ondulatório, o que é que vibra, né? O que é que está vibrando? Porque toda onda pressupõe a vibração de alguma coisa. Então essa questão ela permaneceu durante algum tempo como um grande mistério também para os cientistas, né? Identificar a natureza ondulatória da luz. Ok, é possível demonstrar que a luz é provavelmente algum tipo de onda, mas o que é que está vibrando? Que tipo de coisa vibra quando nós temos uma onda ondulatória? O som, a onda sonora, são vibrações no ar, ou no metal, ou no concreto, ou em alguma coisa sólida, também em algo líquido, ou seja, tem algum meio que vibra. No caso das ondas luminosas, o que estaria vibrando? Então essa teorização ela vai ser construída por um cientista chamado James Clerk Maxwell. Ele vai desenvolver uma teoria que vai explicar todos os fenômenos até então considerados para a luz. É uma teoria muito poderosa nesse aspecto. E essa teoria ela tem uma fundamentação matemática muito profunda e muito bem elaborada. E o Maxwell vai dizer que a onda, a luz, a onda luminosa, que vai passar a se chamar de onda eletromagnética, e esse nome se justifica porque o Maxwell está dizendo que a luz é um fenômeno vibratório que tem a ver com as cargas elétricas. Então, se você imaginar um elétron vibrando, por exemplo, para cima e para baixo, ele vai produzir um efeito no espaço, e esse efeito pode ser detectado porque esse efeito, além de ser elétrico, ele também é magnético. Por isso que o nome é teoria eletromagnética. Então, o Maxwell está nos dizendo que a luz é um fenômeno, é uma vibração eletromagnética. Então, é preciso haver cargas elétricas vibrando para você ter ondas eletromagnéticas. Então, quando nós temos luz, essa luz está sendo produzida em algum lugar,
em que tenham cargas elétricas vibrando. Essa teoria do Maxwell, ela vai explicar não só a luz que esses cientistas estão considerando, até aqui eles consideram apenas a luz visível. Só que a teoria do Maxwell vai mostrar que se a luz é uma onda eletromagnética, podem haver diferentes frequências de vibração. E aquelas frequências que os nossos olhos são capazes de detectar correspondem, na verdade, a um conjunto de ondas luminosas que diz respeito a uma quantidade muito pequena frente a todos os tipos de ondas eletromagnéticas que tem. Então, na época do Newton, só se conhecia a luz visível, porque era o detector que se tinham eram os olhos. Depois descobriu-se as ondas infravermelhas, as ondas de calor, depois descobriu-se a luz ultravioleta. Então, essa faixa colorida aqui é a faixa que os nossos olhos detectam, mas tem um grande conjunto de luzes, de radiações eletromagnéticas que os nossos olhos não enxergam. Então, pouco a pouco, essas radiações foram sendo detectadas e identificadas. Aqui, por exemplo, nós temos o raio-x, que é aquela onda luminosa que o Röntgen ou Röntgen, são duas pronúncias possíveis. Aí o Röntgen estava estudando essas ondas, né, de raio-x. Elas estão presentes, né, previstas pela teoria eletromagnética do Maxwell. E existem outras radiações, as ondas de rádio, aqui em especial o Hertz, um cientista alemão, vai trabalhar aqui nos laboratórios para fazer o estudo das ondas eletromagnéticas propostas pelo Maxwell matematicamente. É preciso de experimentos para comprovação. Então o Hertz é um cientista que vai fazer muitos experimentos com as ondas de rádio. Daí vai se derivar o telégrafo, por exemplo. Então como funciona a emissão e a absorção de ondas de rádio? Você precisa ter as antenas. O que tem nas antenas? As antenas são metálicas e elas possuem cargas elétricas. Então você põe essas cargas elétricas para vibrarem e aí elas emitem ondas. É claro que é um processo muito mais complexo do que esse que eu estou colocando aqui, mas é assim que é esse o princípio fundamental. Então essas ondas, quando atingem um rádio, os rádios também têm antena. Então as cargas aqui do rádio começam a vibrar pela passagem da onda eletromagnética. Então a produção de ondas eletromagnéticas requer a vibração de cargas elétricas e você pode fazer cargas elétricas vibrarem se uma onda eletromagnética passar por elas. Então você vai ter aí uma espécie de emissor e receptor, e aí deriva-se daí toda a cadeia de tecnologia de comunicação que nós conhecemos hoje. Então, e a teoria do Maxwell, a teoria eletromagnética, vai mostrar que existe um grande conjunto de radiações eletromagnéticas, das quais apenas uma pequena parte é visível aos nossos olhos, mas que aos poucos começaram a ser produzidas em laboratórios. Raio-x, por exemplo, o ultravioleta atualmente é produzido por algumas lâmpadas. O infravermelho são as ondas de calor, então você pega um corpo aí a 100 graus Celsius, ele está emitindo essa radiação eletromagnética, essa luz aqui que os nossos olhos não são capazes de detectar. Temos o micro-ondas, que funciona com os controles remotos, por isso que tem aqui as TVs, né? Os sinais de TV a cabo, qualquer tipo de comunicação via satélite, os radares também trabalham aqui, e as ondas de rádio são todas ondas eletromagnéticas. Então, como vemos, temos vários tipos de luzes, e essa linha que está aqui é para dar uma ideia da frequência da luz. Então percebe que quanto mais energética é a radiação, maior é a sua frequência. As ondas vão ficando mais curtas, portanto menores, e com uma frequência maior. Então aqui, por exemplo, as ondas de rádio, o comprimento dessas ondas aqui, que é essa distância que eu estou apontando com o mouse, ela se compara a prédios, são ondas muito grandes, da ordem de 100 metros. Mas existem ondas luminosas que são muito pequenas, por exemplo, o raio-x e o raio gama são ondas muito pequenas, elas estão na escala dos átomos. Então não é qualquer processo que pode revelar a presença dessas ondas, a produção delas também é relativamente complicada de se fazer, mas enfim, já dominamos essas tecnologias hoje, né? E a luz visível, ela é bem pequena também, de modo que só o Thomas Young, a partir de Thomas Young, é que se foi capaz de produzir experimentos que levassem em consideração o tamanho da luz visível. Ela é uma onda pequena, não é a menor, mas ela é pequena comparada a outras, como essas aqui, por exemplo. Então isso dificultava
a detecção de fenômenos como a difração e a interferência. Então, isso aqui a gente chama de espectro eletromagnético, e ele deriva dele, né, todo tipo de onda eletromagnética que nós utilizamos tecnologicamente. Esse conjunto, esse espectro eletromagnético é previsto pela teoria do Maxwell, né? Então, ele confirma a teoria do Maxwell, podemos dizer assim. Então, por volta de 1850 vai ficar definitivamente estabelecido que a luz é um tipo de fenômeno ondulatório e é uma onda eletromagnética porque você tem campos elétricos e campos magnéticos envolvidos, e são cargas elétricas que precisam entrar em vibração para você ter a produção dessas ondas. Então temos aí uma grande teoria, uma teoria muito importante dentro da física, e ela é inclusive utilizada até hoje em vários dispositivos tecnológicos que nós conhecemos. O fato é que por volta de 1900, ali na virada do século XIX para o século XX, um outro fenômeno, também derivado do tubo de Crookes, ou da ampola de Crookes, como nós vimos, né, o tubo de raios catódicos, vai se derivar dali um novo fenômeno que passou a ser conhecido como efeito fotoelétrico, e o estudo desse fenômeno vai levar o Einstein a propor uma teoria que é oposta às ideias do Maxwell, né? Então, mais uma vez, vai se trazer a ideia de que a luz é uma partícula. Então, percebe que a história da luz, ao longo do tempo, né, ela vai se alternando. É partícula, depois ela é onda, comprova-se que ela é onda e depois sugere-se que ela é partícula de novo. Então, para a física moderna, a luz tem um papel duplo, dual, né? Ela é tanto partícula quanto onda. Depende do fenômeno que está sendo analisado. Você pode ter para a luz um comportamento corpuscular de partícula, ou você pode ter um comportamento ondulatório. Mas isso já é mecânica quântica, eu não quero discutir isso ainda. Então, com o surgimento do efeito fotoelétrico, a natureza da luz passou a ser questionada novamente. Então, o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por uma placa metálica, provocado pela incidência de luz sobre o metal. Então aqui temos uma placa, na verdade temos duas, temos uma redoma de vidro, onde se retira o ar de dentro para ter certeza de que o fenômeno observado vai envolver só as cargas elétricas, sem interação com nada. Acopla-se a cada um desses terminais aqui, são placas metálicas, um amperímetro. Um amperímetro é um instrumento capaz de medir a passagem de correntes elétricas. Então, se não temos uma pilha aqui nesse sistema, necessariamente não há de se esperar que surjam correntes elétricas. Para você ter um circuito funcionando, você precisa ter uma bateria, né? Então aqui tem uma fonte de tensão que funciona como uma bateria, mas se você manter essa fonte desligada, não há como haver corrente elétrica nesse circuito. Mas ocorria que ao iluminar uma das placas, detectava-se uma corrente elétrica no circuito, ou seja, a interpretação imediata era que a luz estava fazendo com que os elétrons fossem ejetados de uma placa e se dirigissem para a outra, né, porque elas estão uma frente da outra. E isso caracteriza uma corrente elétrica que é detectada no amperímetro. Mesmo com a bateria desligada, você presenciava o fenômeno. Então, isso ficou conhecido como fenômeno fotoelétrico. A teoria do Maxwell era a teoria da luz aceita na época. Por volta de 1900, a teoria eletromagnética estava muito bem comprovada e muito bem fundamentada. A luz é um tipo de onda que consiste na vibração de campos elétricos e magnéticos. A origem são as cargas aceleradas ou vibratórias, movimento vibratório de cargas elétricas. Existem vários tipos de luz, as de grande comprimento e as de pequeno comprimento. E o tipo de luz depende do processo utilizado para a produção desses tipos de luz, mas é uma teoria que está bem consolidada. Quando se tenta explicar o efeito fotoelétrico aplicando essa teoria eletromagnética do Maxwell, começam a surgir algumas dificuldades. Por que se vai usar a teoria de Maxwell para explicar o efeito fotoelétrico? Porque é a incidência de luz que provoca a saída dos elétrons da placa metálica. Bom, a luz, para ela temos uma teoria, a teoria eletromagnética do Maxwell. Então é a partir dessa teoria que se vai tentar explicar o fenômeno.
Então, devido à impossibilidade de se explicar o fenômeno a partir da teoria de Maxwell, começaram a surgir dúvidas sobre a teoria do Maxwell. Essa teoria parece que não é completa, ela é muito boa, é muito elegante, muito bem estruturada, mas ela não está dando conta de explicar o efeito fotoelétrico, que é um novo fenômeno que, digamos assim, aparece por volta de 1900. Então o Einstein vai fazer o quê? Ele vai propor uma nova teoria corpuscular para a luz. Ele vai sugerir que encarar a luz como onda não permite explicar o efeito fotoelétrico, mas se nós encararmos a luz como um corpúsculo, como uma partícula, é possível explicar o fenômeno do efeito fotoelétrico. Contudo, as partículas de luz, a teoria corpuscular que o Einstein está propondo, é muito diferente da teoria do Newton. É completamente diferente da teoria do Newton em muitos aspectos. Nós não vamos discutir aqui a natureza da luz conforme o Newton propunha, nós vamos focar mais a natureza da luz conforme a proposição do Einstein. Mas é importante frisar que são duas teorias corpusculares, mas que diferem na sua essência de uma forma brutal, são muito diferentes. Então eu vou ilustrar o efeito fotoelétrico com uma simulação computacional que eu deixei aqui preparada. Então isso aqui simula o experimento realizado pelos cientistas. Temos aqui uma pilha, fios condutores, formando um circuito que está aberto, né? Não é um circuito fechado. Temos aqui um amperímetro que marca a corrente zero quando a pilha, né, está desligada, evidentemente, né? E temos aqui uma lâmpada que vai iluminar uma das duas placas metálicas. A incidência de luz aqui faz elétrons serem ejetados. Esses elétrons atravessam um tubo, aqui temos vácuo, e batem nessa outra placa metálica. Então você tem o registro de uma corrente elétrica, um movimento de cargas elétricas por dentro de um circuito. Pois bem, quando ligamos a lanterna, deixa eu só apresentar os controles aqui rapidamente, aqui nós podemos controlar a intensidade da luz, luz fraca e luz forte. E aqui embaixo nós podemos controlar o tipo de radiação eletromagnética, ou seja, o tipo de luz que estamos usando no experimento. Nós podemos usar as diferentes cores, do vermelho até o violeta. Deixa eu botar aqui intensidade zero, né? Está tudo desligado. Podemos utilizar o infravermelho, que são as ondas de calor, e podemos utilizar o ultravioleta, que são as ondas mais energéticas, né? Então aqui são ondas de baixa energia, e a energia vai aumentando para o lado esquerdo aqui do controle. Então a cor violeta é mais energética que a cor vermelha, por exemplo. Então vamos entender o fenômeno. O fenômeno consistia no seguinte: você acende a lâmpada e, ao incidir sobre a placa, os elétrons começam a ser ejetados. Esses elétrons sendo ejetados, você começa a perceber isso a partir aqui do amperímetro, né? Inclusive ele está zerado, queria entender por quê. Ele deveria indicar... estava uma intensidade baixa, então aumentei um pouquinho, né? Então, jogando uma luz sobre a placa metálica, os elétrons são ejetados. E isso é detectado aqui no amperímetro, ou seja, tem corrente elétrica aqui. Se eu desligo a lâmpada, a corrente elétrica zera. Isso quer dizer que a incidência de luz sobre a placa metálica está provocando a emissão de elétrons. Isso é o efeito fotoelétrico. Ocorre que os cientistas vão então começar a investigar vários parâmetros. Então, nós podemos perceber, por exemplo, que alguns elétrons são ejetados com grande energia cinética, se movimentam com grande velocidade, outros com uma velocidade ligeiramente menor ou bem menor. Mas é um fato de que, se você diminuir a intensidade de luz, quando a luz fica mais fraca, a quantidade de elétrons que sai se torna menor. E quando você usa uma luz mais forte, a quantidade de elétrons que sai é maior. Então, na teoria eletromagnética do Maxwell, isso é um pouco difícil de explicar. O que se esperava pela teoria eletromagnética? Que se eu estou usando uma luz mais forte, ela tem mais energia. Então as partículas os elétrons deveriam ser ejetados com maior velocidade. Mas a velocidade não muda se eu fortaleço o feixe ou se eu enfraqueço o feixe. Vocês podem ver aqui pelo brilho, né? Um feixe fraco
poucos elétrons saem do metal. Um feixe mais forte, percebe que aqui vai ficando mais escuro um pouquinho, né? A intensidade da luz, o brilho aumenta, a quantidade de elétrons aumenta. Então, não era isso que a teoria eletromagnética previa. A teoria eletromagnética previa que se eu aumento a intensidade da luz, os elétrons não deveriam sair necessariamente em maior quantidade, eles deveriam sair mais rápido. Então aí já começa a surgir alguns problemas. Outro aspecto interessante é que se você usar, por exemplo, a cor vermelha, não importa qual é a intensidade da luz que você vai usar, pode ser uma luz bem fraquinha ou uma luz bem forte, nenhum elétron sai. E de acordo com a teoria eletromagnética, os elétrons deveriam continuar saindo. Ocorre que, como a cor vermelha é menos energética, deveria sim levar mais tempo, né? Porque para acumular a energia necessária para um elétron poder ser arrancado do material, você precisaria iluminar por mais tempo. Mas você pode deixar aqui por horas e por dias aquela placa iluminada com a cor vermelha e nenhum elétron sai. Então a teoria eletromagnética do Maxwell não é capaz de explicar isso. E se você troca o metal aqui, pode acontecer de nem a cor violeta, como eu estou colocando aqui, ser capaz de extrair elétrons. Talvez você tenha que usar cor ultravioleta. Os elétrons saem com bem mais energia. Ó. Então, os cientistas perceberam que a intensidade da luz tem a ver com a quantidade dos elétrons que são arrancados do metal. E isso a teoria eletromagnética não prevê. E o tipo de luz, violeta, azul, verde, vermelha, tem a ver com a rapidez, né, com a qual os elétrons se movimentam, ou seja, a energia que os elétrons recebem. Se você usar a cor vermelha, não sai nenhum, você não consegue tirar nenhum elétron. Se você usa a cor verde, os elétrons até saem, mas saem com baixa velocidade. Isso quer dizer que a cor verde tem menos energia, ou melhor, tem mais energia que a cor vermelha, né? Se você usa violeta, os elétrons começam a sair com mais velocidade. Se você usa ultravioleta, os elétrons saem com ainda mais velocidade. Então, o tipo de luz não é que identifica, determina a energia com a qual os elétrons saem, e a intensidade do feixe determina a quantidade de elétrons que saem. A teoria eletromagnética ela não é capaz de explicar isso, não há como. Então, o que o Einstein vai propor? Não, vamos interpretar a luz. Agora eu vou mostrar como é a ideia do Einstein. Ele vai interpretar a luz como um conjunto de partículas, não é uma onda, portanto. E aí, na ideia do Einstein é o seguinte: essas partículas aí carregam uma quantidade de energia, e quando um elétron absorve uma dessas partículas de luz, ele ganha essa energia e então sai do material. Se nós temos diferentes tipos de luz, a cor verde, por exemplo, ela tem as partículas de luz como tem a cor violeta, mas ocorre que a cor verde, as partículas de luz da cor verde carregam menos energia. Então os elétrons não conseguem escapar da estrutura do metal com a energia que as partículas de luz vermelha estão entregando para ele. Não é uma energia suficiente. Já as partículas violetas levam muita energia. Então você consegue arrancar os elétrons assim. E a intensidade da luz, o Einstein vai explicar como a quantidade de partículas. Se você aumenta a intensidade da luz, mais partículas de luz são lançadas, então mais elétrons podem ser arrancados do metal. Então o Einstein vai conseguir explicar o efeito fotoelétrico de maneira satisfatória se você aceitar a ideia de que a luz é formada de pequenos pacotes de energia. Quanta de energia. O quanta é o nome dado a cada uma dessas partículas de luz. Posteriormente, essas partículas de luz receberam o nome de fóton. E a partir daí, todo fenômeno que envolve a emissão e absorção de luz carrega no seu radical ou no termo, né, a parte fóton ou foto, por exemplo, fotografia, o fenômeno da fotossíntese, as placas fotovoltaicas, todas essas situações descritas por um nome que começa com foto
tem a ver com luz, porque a partícula de luz, o quantum de luz, passou a ser chamado fóton. Não pelo Einstein, pelos cientistas que depois continuaram aí investigando o fenômeno e tudo mais. Então, nessa teoria do Einstein, a luz é um conjunto de fótons. O tipo de luz, o infravermelho, vermelho, verde, violeta, ultravioleta, determina a energia de um fóton. Então, um fóton na cor violeta tem mais energia do que um fóton na cor vermelha. E como cada elétron só pode absorver um fóton, então não importa quantos fótons vermelhos você jogue no material, porque um desses fótons aqui não tem energia suficiente para um elétron ser arrancado do material. Não importa quantos você jogue, né? O elétron só pode absorver um deles e não é suficiente para ele sair do material. Agora, quando você joga fótons ultravioletas, aí esses fótons são mais energéticos e podem fazer os elétrons serem ejetados. Se a gente diminui a intensidade da luz, se a luz ficar mais fraquinha, na verdade o que nós estamos fazendo é reduzindo a quantidade de fótons emitidos, então vai reduzir a quantidade de elétrons ejetados do metal. Tudo isso está de acordo com as medidas experimentais realizadas à época, tudo isso daí. Então isso é o efeito fotoelétrico que foi mencionado, né, ilustrativamente. É claro que tem os pormenores que nós não estamos considerando aqui, mas é basicamente isso que se tem qualitativamente para o efeito fotoelétrico. Então vamos ver o que o Einstein vai estabelecer para a sua teoria corpuscular da luz, de maneira que seja possível explicar o efeito fotoelétrico. Então o primeiro ponto é que o brilho, a intensidade, a força de um feixe luminoso está relacionada com a quantidade de partículas de luz. Se a gente acende uma lâmpada e ela é muito brilhosa, isso significa que ela emite muitos fótons. Se a gente acende uma lâmpada que tem pouco brilho, significa que ela está emitindo poucos fótons. A energia de um feixe está relacionada com a quantidade de partículas de luz, os fótons, mas também está relacionado com o tipo de luz, ou seja, a cor. E isso é matematicamente definido por uma característica ondulatória, curiosamente, chamada de frequência. Então, quanto maior a frequência de um tipo de luz, maior é a energia que o fóton vai carregar consigo. E aqui um aspecto muito importante: cada tipo de metal utilizado no experimento, aonde a luz incide, aí eu me refiro a essa placa aqui, ó. Se você usar uma placa de tungstênio, talvez você consiga ver o fenômeno ocorrer lançando luz verde, por exemplo. Mas se você usar no lugar do tungstênio uma placa de alumínio, por exemplo, talvez a cor verde não seja suficiente para fazer os elétrons serem ejetados. Então percebeu-se que cada metal exige uma quantidade mínima de energia para que dele se possa extrair elétrons. Então, os fótons da cor verde podem ser capazes de extrair elétrons de um metal como alumínio, mas não de um metal como o ferro, por exemplo, ou como o níquel, ou como o tungstênio. Então, cada metal exige um tipo de luz para que você possa tirar ou extrair dele os elétrons. E aqui temos uma equação. Cada partícula de luz, cada fóton de luz, carrega uma pequena porção de energia, um quanta de energia, ou melhor, um quantum de energia. Quanta é o plural de quantum. Então, um quantum de energia, e percebe que esse nome está relacionado com a palavra quantidade. Quando se vai para o latim, o termo quantidade se relaciona com o radical quantum. E é daí que vai surgir o nome da nova mecânica, a mecânica quântica, ou seja, a mecânica das quantidades finitas. Uma onda, ela não é uma quantidade finita, né? Ela poderia entregar energia continuamente. Agora, um fóton, ele carrega consigo um quantum de energia, que é dado por essa equação aqui. E é a energia que o fóton tem. F é a frequência que caracteriza o tipo de luz. Por exemplo, o fóton da cor vermelha tem uma frequência, o fóton da cor verde tem outra, o fóton da radiação infravermelha tem outra frequência, o fóton do raio-x tem uma outra frequência. Então temos as luzes de alta frequência e as luzes de baixa frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia, porque nós estamos vendo aqui que é uma proporção direta, né? Se a frequência é maior, a energia do fóton também vai ser.
E esse H que aparece aqui é chamado de constante de Planck. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a constante de Planck agora, mas esse número é um número fixo, muito pequeno, né? Por isso que nós estamos aí no nível microscópico de estudo da matéria, por isso que o tema da aula, o tema principal é a estrutura da matéria, como a matéria se estrutura na sua composição microscópica. Então percebe que é uma constante muito pequena, característica aí do contexto microscópico da discussão que nós estamos tendo aqui. Os elétrons absorvem um único fóton de cada vez, então não adianta você pegar fótons de baixa energia e lançar muitos fótons de baixa energia sobre o metal, se ele não for suficiente para arrancar o elétron, não adianta. Você pode jogar 10 fótons em cima de um elétron, ele só pode absorver um. Então, se esse fóton for de baixa energia, não adianta jogar 10. Ao passo que um fóton de alta energia basta apenas um, e aí você consegue arrancar o elétron do metal. Então, os elétrons absorvem um único fóton de cada vez, e neste caso a transferência de energia é instantânea. Absorveu o fóton, o elétron tem um ganho de energia imediato, porque ele ganha aquela quantidade de energia de uma vez só. A teoria ondulatória não prevê dessa forma. A energia mínima necessária para extrair elétrons de um determinado metal caracteriza esse metal. E o conceito físico que vai se definir a partir daí é o conceito de função trabalho. O que é a função trabalho de um metal? A função trabalho é a quantidade de energia mínima que um fóton precisa ter para extrair deste metal um elétron. Então, cada metal tem a sua função trabalho. O que isso quer dizer? Que cada metal vai exigir fótons com uma energia mínima para você ter os elétrons ejetados. E cada tipo de metal tem a sua função trabalho. Então aqui nós temos duas situações distintas. Eu estou iluminando a placa com a luz vermelha fraca e aqui com a luz vermelha forte, ou seja, eu estou mudando a intensidade. Aqui está bem intenso e aqui está pouco intenso. Isso é o que a teoria eletromagnética permitia os cientistas imaginar. O que o Einstein está propondo é que um feixe de luz fraco, de baixa intensidade, é um feixe que tem poucos fótons. E esses fótons, individualmente, cada um deles carrega uma certa quantidade de energia que depende da frequência, da cor da luz, do tipo de luz. Se um feixe é mais intenso, significa que ele tem mais fótons. Então ele é um feixe, evidentemente, mais energético, porque você vai multiplicar a energia de um fóton pelo número de fótons que estão aqui presentes. Outra forma de considerar o fenômeno, ou outro aspecto a ser considerado, é que eu agora tenho dois feixes de mesma intensidade. Eu regulei aqui neste controle com a mesma intensidade, mas estou lançando diferentes tipos de luzes. Aqui eu estou lançando a luz do tipo vermelha, então os fótons da cor vermelha. E aqui eu estou lançando luz violeta, aqui estão os fótons da luz violeta. A frequência da cor vermelha é 4,5 10 a 14 Hz. Não importa o que é esse número nesse momento. O que importa é que ele caracteriza a cor vermelha. A cor violeta tem o dobro de frequência dos fótons de cor vermelha. Então, cada um fóton desse daqui carrega o dobro de energia do que cada fóton desse daqui. Por quê? Porque a frequência que caracteriza a cor violeta é o dobro da frequência que caracteriza a luz. Se nós formos calcular a energia de um fóton, usamos a equação E igual a H vezes F, constante de Planck vezes a frequência. Se vamos calcular a energia de um feixe, nós temos que considerar um número N de fótons, né? Então aqui nessa região eu tenho uma energia muito maior do que num fóton, porque eu tenho aqui vários fótons. Então vamos calcular a energia do fóton vermelho. Pegamos a constante de Planck, 6,62 vezes 10 na menos 34, e multiplicamos pela frequência que caracteriza o fóton vermelho, 4,5 10 a 14 Hz. Quando multiplicamos isso, dá 2,98 vezes 10 na menos 19 joules. Veja, é uma energia muito pequena, 10 a menos 19, né? É uma potência que caracteriza um número muito pequeno, mas nós temos que lembrar que nós sempre temos no feixe luminoso uma quantidade de fótons muito grande. Calculando para a cor violeta,
a energia do fóton, né, o produto da constante de Planck pela frequência, 6,62 10 na menos 34 da constante, e a frequência da cor violeta, do fóton da cor violeta, é 9 10 a 14. Multiplicando esses números, temos 5,98 vezes 10 na menos 19. Então perceba que o dobro da frequência, inevitavelmente, vai implicar no dobro de energia. Então, um fóton de cor violeta tem o dobro de energia de um fóton de cor vermelha. Existem diferentes tons de vermelho e aí nós vamos ter sutis diferenças aqui na frequência, né? Se nós considerarmos, então, um elétron lá dentro da estrutura metálica, preso lá na estrutura metálica, queremos arrancar esse elétron da estrutura metálica. Se nós fornecermos um fóton da cor violeta, é possível, talvez, né, que esse elétron seja ejetado. Supondo que a função trabalho desse metal seja menor que a energia desse fóton, então você vai conseguir extrair esse elétron dessa placa metálica lançando um fóton da cor violeta. Então poderia se perguntar, se a energia de um fóton violeta é o dobro da energia de um fóton da cor vermelha, não seria o caso, então, de eu lançar 2 fótons para que o elétron, então, pudesse ser arrancado? Nós vimos experimentalmente que nenhum elétron é arrancado com a cor vermelha, mas sim com a cor violeta. Por quê? Por que um elétron não poderia absorver 2 fótons e então ser ejetado? Porque 2 fótons têm a mesma energia que um da cor violeta, né? 2 vermelhos equivalem a um da cor violeta. O experimento mostra que não sai. Então o que o Einstein vai dizer? Que cada elétron só pode absorver um fóton de cada vez. Não importa quantos você jogue, o elétron só pode absorver um. Se ele absorve um da cor violeta, ele pode ser ejetado. Se ele absorve um da cor vermelha, ele não consegue sair. E não importa quantos fótons você jogue, o elétron só pode absorver um fóton de cada vez. É isso que o Einstein vai então argumentar para dizer que não é a quantidade de fótons que vai definir se os elétrons são extraídos do metal ou não. É o que o experimento mostra, então o Einstein vai encontrar um raciocínio que esteja de acordo com o experimento. Então, com isso, chegamos ao término dessa videoaula. Preparei uma atividade bem simples que vai abordar apenas os aspectos mais qualitativos e conceituais do efeito fotoelétrico e de algumas das teorias da luz apresentadas aí. Até mais, pessoal!